Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o tema da ministração dessa noite é guarda o que tens. Diga para o irmão que está do seu lado, guarde o que tens. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mais uma vez, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Queridos, nós temos vivido dias onde o conceito de valores tem sido mudados. Eu não sou velho, eu sirvo ao Senhor há quase 30 anos, e o que eu tenho visto desde a minha infância na igreja até os nossos dias é muitas coisas mudarem de lugar, uma inversão de valores, uma troca de lugares. Nós temos visto a cada dia o mundo sendo mal, e infelizmente essa influência tem agregado valores dentro da igreja. Quantas das vezes nós temos visto pessoas insensatas trocando o seu relacionamento por Deus, com o Senhor, por aventuras, um chamado maravilhoso, algo que o Pai havia dado, por algo que é tão passageiro, por uma ilusão que não vai valer a pena. Que hoje, diante desta palavra, nós possamos ser tratados. A Bíblia diz que o diabo está à preita, ele está à busca de alguém para que ele possa devorar, e nós precisamos guardar aquilo que o Senhor nos deu todos os dias, porque a Bíblia diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Às vezes, diante do que nós vemos no dia a dia, nós nos esquecemos da bondade de Deus. Nós vivemos dias onde sempre nós queremos receber mais coisas, e não é antibíblico isso. Deus sempre tem bênçãos para nos dar, quando a nossa motivação é correta em Deus, mas às vezes nós nos esquecemos do que Ele nos fez por nós. Olhe para trás, olhe no retrovisor da sua história, no retrovisor da sua vida, olhe aquilo que Ele já fez no seu coração, olha aquilo que Ele já te entregou, olha aquilo que Ele já colocou diante de você. Se lembre quem você era. Nesses dias, as redes sociais estavam me lembrando um evento que nós tivemos ainda lá na Formiga 5 anos atrás. Nós só tínhamos passado pela primeira reforma, ainda não tínhamos chegado para o fundo, ainda não tinha forro, ainda não tinha ar-condicionado, e alguns irmãos ali, alguns de vocês ali adorando, alguns um pouco diferente do que estão hoje. Mas quando eu olho para alguns, o que Deus fez, irmãos, de como Deus fez crescer na vida espiritual, outros na vida financeira, outros como família, eu posso contar um pouco de como Deus abençoou e agregou de anos até aqui. E às vezes nós temos deixado que levantes do diabo, que situações venham tentar roubar aquilo que o Pai preparou para nós. Quando o Senhor usa o apóstolo João para escrever Apocalipse, ele escreve a igreja de Filadélfia, dizendo: olha, eu sou grato, porque eu tenho visto aquilo que você tem feito, que tem alegrado ao meu nome, mas tem um outro lado, o inimigo ele tem tentado te roubar. Cuide do que tens, porque estão tentando roubar a sua coroa. Que a palavra de hoje, após nós sairmos daqui, gere um temor no nosso coração, e que possamos dizer: Senhor, eu não permitirei que nada venha roubar aquilo que o Senhor entregou na minha vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: o Senhor te deu algo. E sempre que eu falo disso, sempre que eu falo de oportunidade, eu cito dois personagens bíblicos. A Bíblia diz que Sansão, ele não podia nascer, os seus pais eram estéreis, não podiam gerar, mas eles oraram, eles clamaram, eles fizeram um propósito,
E Deus atentou para a motivação do coração dele, diz: olha, vocês vão ter um filho, e esse filho será usado para libertar o meu povo da mão dos inimigos. Ele será nazireu, sobre a cabeça dele não passará navalha, ele não tomará bebida forte, nem estará diante de cadáveres. Havia alguns pré-requisitos para aquele que era separado exclusivamente para o serviço do Senhor. Ele tinha tudo para ser um homem memorável. Ele era juiz, ele ocupava a função, a autoridade máxima política e a autoridade máxima espiritual. Ele tinha tudo para ser um homem brilhante, mas ele não soube abraçar a oportunidade que Deus havia dado a ele. A Bíblia fala também de Samuel. Ana também não podia ter filhos, e Deus também olhou para o coração de Ana e disse: olha, você terá um filho, e ele também será nazireu. Ana faz um propósito com Deus e diz: Senhor, se o Senhor me der este filho, eu te devolverei. Logo depois que ele acabar de mamar, eu te entregarei todos os dias da sua vida. E aquele menino é criado por um profeta velho. Ele já estava longe dos caminhos de Deus. Os filhos de Eli eram execráveis. A palavra do Senhor diz que as prostitutas ficavam na porta do templo, esperando eles saírem. Ele tinha péssimas influências, ele tinha tudo para se perder, mas a Bíblia diz que desde criança ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Ele cresceu e se tornou um homem poderosamente usado nas mãos do Senhor, porque ele soube abraçar a oportunidade que Deus havia dado a ele. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: Deus também te deu uma oportunidade. E o que você tem feito com esta oportunidade que Deus te deu? O que você tem feito com aquilo que o Pai te entregou? Nós temos abraçado, nós temos lutado, nós temos declarado, ou nós temos levado a banho-maria, ou nós temos feito de qualquer maneira, ou nós temos feito de qualquer forma. Tome cuidado do que tens, para que ninguém roube a sua coroa. A Bíblia diz que Deus fez um jardim. Ele colocou naquele jardim tudo de mais precioso que havia naquela terra. Ele colocou árvores frutíferas. Adão não precisava cultivar, elas cresciam naturalmente. Ele olha do céu e vê que tudo que ele fez era poderoso, era belo. Os rios, os animais, o homem. Adão sente falta de uma companheira, e Deus prontamente traz a necessidade daquilo que ele queria. Ele tinha tudo o que ele precisava. E Deus disse: tem mais, meu filho, todos os dias eu virei aqui, porque eu quero me relacionar com você, porque eu quero ter um tempo com você, porque eu quero ouvir o seu coração. Você é meu filho, e eu quero a cada dia crescer em intimidade e em relacionamento contigo. Deus disse para ele: mas tem um negócio, guarde o seu jardim. Não tome da árvore que vai lhe afastar de mim, que vai roubar essa inocência do seu coração. Não deixe que a vaidade lhe faça conhecer o mal, porque eu quero apenas que você esteja comigo. Mas Adão não soube guardar e perdeu tudo. Existem oportunidades, irmãos, que Deus nos dá de novo. Existem oportunidades que voltam novamente pela misericórdia às nossas mãos, mas há oportunidades que são únicas. E o que temos feito daquilo que Ele colocou diante de nós, daquilo que Ele nos entregou? Quantos benefícios Ele tem nos dado nas nossas finanças, na nossa família. Ele tem nos dado dons, Ele tem nos entregue um ministério, Ele tem colocado coisas poderosas diante de nós. A Bíblia conta, queridos, no livro de 2 Samuel, a história de Davi. A palavra do Senhor diz que aquele menino que havia sido excluído pelos pais, eu falei sobre ele aqui esses dias, ele decidiu adorar, ele decidiu bendizer o nome do Senhor, e agora Deus o exalta, Deus o promove, ele se torna rei de toda aquela nação, não só de Judá, mas de toda Israel. Agora, naquele dia que era para ele ir para a batalha, uma das funções do rei era estar na frente da peleja, mas naquele dia ele acorda de saco cheio.
Alguém já acordou assim? Alguém já acordou assim? Quem não levantou a mão, peça perdão antes de ceiar hoje. Tem dia que nós acordamos e dizemos: hoje eu não estou afim de ir, hoje eu não estou afim de fazer, hoje eu não quero. Mas uma coisa é o que você quer, e outra coisa é o que você precisa fazer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo é para exaltar o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, para mudar a minha vida, para mudar a minha história. Naquele dia Davi diz: não, hoje eu não vou, hoje eu não estou a fim de ir para o culto, nem para a célula, hoje eu não vou no discipulado. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. E ele decide então passear pelo terraço do seu palácio. E quando ele bate o olho do outro lado da rua, ele vê uma mulher tomando banho. Em vez de tirar a vista, ele toma e deixa aquilo descer para o coração. Ele manda trazer aquela mulher, ele se deita com aquela mulher. E a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos gera a tentação gera o pecado, e o pecado consumado gera morte. Davi manda Batseba voltar, o seu desejo passou, a sua vontade passou. Tem muitas pessoas trocando uma vida inteira de uma família, de um relacionamento familiar, de um seio, de filhos cuidadosos, por um prazer sexual que vai passar em alguns segundos. Não inverta valores, não troque aquilo que Deus preparou para a sua vida por coisas tão efêmeras, por coisas tão pequenas. Deixa eu te dizer algo sobre o pecado. Acontece duas coisas sobre o pecado: ou ele é confessado, ou ele é revelado. A palavra do Senhor diz que nada fica em oculto diante dos olhos de Deus. Você está aqui nessa noite? 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Agora chega o profeta Natã e confronta Davi. Ele teve a oportunidade dele de confessar, ele não confessou, e Deus disse: então agora vai ser revelado. Deixa eu te dizer algo sobre o pecado. Todas as vezes que você pecar, a Bíblia diz: você tem um advogado constituído junto ao Pai. Tenha misericórdia, chore, peça a Ele oportunidade. E se houver represálias, com certeza vai ser muito menor do que se você endurecer o seu coração e se calar. Natã chega para Davi então e diz algo para ele. Lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Natã chega para ele e conta uma história. Olha, eu queria contar uma história para você, rei. Havia um homem que tinha muitas posses, muitos animais, muitos gados, e havia outro que tinha só um. Aquele homem podia ter qualquer coisa que ele quisesse, e quando ele recebe um visitante, ele toma do único gado que o seu companheiro tinha, o seu similar tinha, e oferece. E Davi disse: quem é esse? Esse é digno de morrer. O profeta olha para ele e disse: esse é você. O texto diz: então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi sobre reis sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor, e o teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso te fosse pouco, mais te acrescentaria mais e mais. Deus usa o profeta para dizer para Davi: eu te dei não só Judá, eu te dei todo Israel, eu te dei bênçãos, eu te dei riquezas, eu te dei esposas, eu te dei bens. E se você achasse que isso era pouco, você oraria, você viria pelos caminhos corretos, e eu te daria muito mais. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Deixa eu te dizer algo. Deus está te dizendo para ele: a responsabilidade pelo que você fez é sua. E muitas das
das vezes, queridos, quando nós nos encontramos diante de uma situação como essa, diante de uma situação vexatória, quando a gente vê que o problema aconteceu, que aquilo foi revelado, agora nós queremos achar o culpado do problema. E como é de praxe, a gente coloca logo a culpa no pastor, ou na igreja, ou no obreiro, ou no líder da célula, ou no discipulador, ou em Lula, ou em quem quer que seja. É muito fácil atribuirmos aos outros as nossas imperfeições e as nossas falhas. Quando o Senhor usa o apóstolo para dizer em Apocalipse, ele disse: cuide de que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Antes de nós cuidarmos das coisas dos outros, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Nós precisamos aprender a guardar aquilo que o Pai nos entregou, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Guarde aquilo de precioso que Ele te entregou, seja fiel sobre o pouco e Ele vai te colocar sobre o muito. Abrace as oportunidades que Ele te deu, não deixe passar, ainda que sejam pequenas aos teus olhos, assim como Davi, quando estava por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai, era pequeno aos olhos de seu irmão, mas era aquilo que Deus havia dado a ele. E veio o urso, e veio o leão, e ele lutou com eles, e porque ele foi fiel, e porque ele abraçou a oportunidade, Deus olhou do céu e honrou a sua fé. O irmão que está do seu lado, diga para ele: nada passa despercebido aos olhos de Deus. Talvez os homens não tenham visto a sua dedicação, talvez as pessoas não tenham se apercebido. O que nós precisamos entender, queridos, que independente do que quer que seja, nós precisamos guardar aquilo que Ele colocou diante de nós. E eu queria falar sobre algumas coisas que precisamos guardar. Em primeiro lugar, nós precisamos guardar o nosso coração. Diga para o teu irmão: guarde o teu coração. Diga para o outro irmão: guarde o teu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Salomão sabia que o coração é o centro da nossa razão. Aquilo que chamamos de coração é a nossa mente, é o nosso entendimento, é o seio da nossa alma. E o nosso coração, ele precisa ser bem guardado por Deus. É ali que o inimigo vai tentar trazer flechas contra a nossa razão, contra o nosso coração, diante daquilo que o Pai colocou diante de nós. As nossas maiores batalhas não é contra o mundo, não é contra o diabo, não é contra as pessoas, mas é dentro do nosso coração. Ali nós somos alvejados todos os dias. Ali o inimigo vai tentar trazer seta todos os dias sobre o vasto número de coisas que você jamais pensar, em todas as áreas. Ele vai tentar trazer dados, porque se ele conseguir alcançar o seu coração, você é roubado. Quantas pessoas eram apaixonadas por Jesus, pela sua obra? Quantas pessoas choravam na presença de Deus? Quantas pessoas buscavam as coisas do Espírito? Mas o inimigo traz um dardo, ele se desencanta com alguém, ele perde o referencial de quem ele se inspirava, ele vê alguns erros em pessoas, promessas que ele aguardava não acontecem, e ele vai abrindo o peito, e o inimigo vai flechando o seu coração, e quando pensar que não, o diabo conseguiu roubar a sua coroa. A Bíblia diz que esse mesmo Davi, que pisa na bola, ele é confrontado por Natã. Quando Natã diz: esse homem é você, a Bíblia diz que na mesma hora ele faz algo que era mostrado no Velho Testamento como sinal de humilhação. Ele rasga as roupas, ele coloca a cara no pó, ele joga cinza sobre a sua cabeça, ele pede misericórdia a Deus. Salmo 51, 10 e 11, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Ele está dizendo para Deus: eu preciso guardar o meu coração, porque se eu guardar o meu coração, eu irei guardar a minha coroa. Diga para o seu irmão: guarde o seu coração, porque assim você guarda a sua coroa. Ele sabia da importância de deixar o coração diante do altar do Senhor. O inimigo vai tentar trazer palavras todos os dias. Não negocie. O inimigo vai tentar falar de A e de B e criar situações e usar pessoas para tentar roubar as suas motivações. O seu coração precisa estar no altar todos os dias. O seu coração precisa estar guardado todos os dias. Em segundo lugar, nós devemos guardar os nossos pés. Olhe para o pé do seu irmão, diga para ele: guarde o seu pé. Olhe para o pé do seu irmão, diga para ele: guarde esse pé. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu cresci na igreja, eu sou jovem ainda, mas as coisas têm mudado, irmãos. O que eu tenho visto nos nossos dias é que tem faltado reverência dentro da igreja. Os pais não têm ensinado os seus filhos sobre o que é adoração, sobre o que é guardar a Bíblia, o levar a Bíblia, o reverenciar ao Senhor. Eu tenho ensinado aos meus filhos: no momento da adoração, fique de pé, porque diante de uma autoridade nós reverenciamos. Levante as suas mãos, porque você está dizendo: eu me rendo diante de ti. Dobre os seus joelhos, renda a Ele adoração. Mas como é que os filhos vão aprender se muitas das vezes os pais têm um péssimo exemplo dentro da igreja, fazendo reuniões no meio do culto, conversando coisas que não são mais importantes do que aquilo que está sendo falado naquele momento? Não se há honra, não se há reverência, não se tem guardado os pés. Eu estou pregando para quem aqui nessa noite? A palavra do Senhor diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A porta continua estreita, o caminho continua apertado. Seja fiel, seja reverente, honre a Deus, e Ele vai te honrar, e Ele vai te abençoar, e Ele vai guardar a sua coroa. Nós estamos diante da mesa do Senhor. O nosso culto é um dos menores cultos do planeta. Só perde para o culto americano, que é 1h30, 1h45. Com qual motivação eu tenho vindo ao culto na igreja? Muitas das vezes eu já chego fora do horário, eu ainda quero colocar as coisas em ordem. E o que, depois de uma reunião como essa, o que foi que eu agreguei? O que foi que eu entreguei a Deus? O que foi que eu recebi no meu coração? Como foi que eu voltei para casa? Muitas das vezes não entendemos porque voltamos piores do que chegamos. Porque a presença de Deus já não é mais como se era antes. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Porque quando eu guardo o meu pé, eu guardo a minha coroa. Porque quando eu estou ensinando os meus filhos o caminho que ele deve andar, quando ele estiver velho, ele não vai se desviar dele. Quando eu era pequeno, meu pai passou um tempo afastado. Meu pai ia domingo para a praia com minha mãe, e ele me deixava de manhã cedo na casa de minha avó, e eu ficava revoltado com aquilo. Mas depois que eu cresci, eu entendi que mesmo estando longe de Deus, Ele queria que eu e meu irmão não se esquecesse daquilo que estava sendo ensinado, daquilo que estava sendo ministrado. Muitas das vezes, irmãos, nós temos levado-a de qualquer forma. Não é pelo fato de eu trazer uma oferta que Deus recebe a minha oferta, é a forma como eu faço. As pessoas reverenciam as autoridades políticas, as pessoas reverenciam os seus patrões, e têm se esquecido de honrar e de reverenciar a presença de Deus. Porque eu devo guardar o meu pé, porque pé fala de estrutura,
Pé fala de equilíbrio. Quando eu guardo o meu pé, eu sou alguém equilibrado diante de Deus. Eu sou alguém equilibrado na casa de Deus. Eu sou alguém equilibrado com a minha família. Eu sou alguém equilibrado quando eu faço negócios. Eu sou alguém equilibrado quando eu exerço o ministério. Guardar o pé é ser equilibrado. Salmo 101, versículo 3 diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenetará. Aleluia. Diga para o teu irmão: guarde o teu pé. A não ser que você esteja envolvido servindo no culto, você é um obreiro, você está na diaconia, tem algo tão emergente, resolva e volte para o seu lugar. Mas se não for isso, guarde o teu pé, porque o Espírito Santo vai olhar para você e vai te abençoar. Pastor, está quente. A Bíblia diz, a Bíblia não, a história diz que no período das trevas, depois que Roma persegue a igreja, houve anos e anos que a igreja se lançou em cavernas. Houve pessoas que não viram o sol, mas ali eles choravam, ali eles cultuavam, ali eles adoravam o Senhor. Está quente, mas seja reverente, porque Deus vai te honrar e vai te abençoar. Guardar a coroa é eu guardar os meus pés. Guardar a coroa é eu guardar o meu coração. Guardar a coroa é guardar a fé. Diga para o seu irmão: guarde a sua fé. Paulo, escrevendo para o seu filho fiel Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas eu guardei a minha. A fé é o que vai nos fazer alcançar aquilo que o Pai tem prometido para as nossas vidas. Por que as pessoas têm sucumbido? Por que as pessoas têm aberto mão da presença de Deus? Por que as pessoas têm deixado de esperar em Deus? Porque suas coroas têm sido roubadas? Porque eles deixaram de guardar a fé. Ainda que tenhamos por tardia, as promessas dele se cumprem no tempo certo e na hora certa. Quando eu abri a minha rede social, e ela me lembrou 5 anos atrás, dessas pequenininho na frente, todo agitado, parecendo uma espoleta, e ele queria correr e eu segurando, e eu vendo aquela igreja. Edson estava ali na porta, igual como ele está agora, e eu pude ver alguns de vocês. E agora, olhando para onde Deus nos trouxe, e olhando pela fé naquilo que Ele ainda tem preparado para nós, eu posso dizer: obrigado, Jesus, porque a fé nos fez chegar até aqui. Você quer tomar posse do que o Pai tem preparado para você? Guarde a sua fé. Continue crendo, continue esperando. Sabe por quê? Porque o Pai enviou Jesus. O Pai que deu seu filho, Ele não poderia te dar a sua casa. O Pai que te deu filho, Ele não poderia abençoar a sua família. O Pai que deu filho não poderia fazer prosperar o seu ministério. Isso que você deseja não é nada diante daquilo que Ele já fez por você. Guarde a sua fé, e você guarda a sua coroa. Guarde o seu coração. Virão os dardos, virão as mentiras do diabo. Não olhe para ninguém, olhe para você. Maturidade é você não se comparar com outros, é saber que Deus tem algo específico para cada indivíduo. Aprenda com outros, mas espere em Deus pelo aquilo que é seu. Espere em Deus. Aleluia. Tenha fé, irmão. Tenha fé. O escritor aos Hebreus diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Eu quero te convidar agora, feche os seus olhos e comece a enxergar o seu milagre. Feche os seus olhos e durante alguns segundos diga: Senhor, eu vejo. Senhor, eu enxergo. Antes de estarmos aqui, eu já tinha visto este lugar em uma revelação. Comece a enxergar. Guarde isso dentro de você. E se tentarem roubar a fé, não conseguirão alcançar a sua coroa.
porque você aguardou debaixo de uma promessa, debaixo daquilo que o Pai tem preparado para a sua vida. Diga para o seu irmão: guarde o seu coração, guarde os seus pés, guarde a sua fé e guarde a palavra. Guarde a palavra, medite na palavra. A Bíblia é a carta de amor de um pai para um filho. A própria palavra diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia diz, queridos, que Ele tem coisas sobrenaturais reservadas para nós. Nós não conseguimos passar um dia sem consultar a nossa timeline. Nós não conseguimos passar um dia sem ver quantas curtidas foram dadas. Não conseguimos passar um dia sem conseguir mergulhar na nossa vida virtual. E muitas das vezes somos raquíticos e fracos espiritualmente, porque não nos nutrimos com a palavra de Deus. Quando Deus colocou no meu coração que esse seria o ano da intimidade, eu disse: Senhor, isso precisa começar em mim. E eu tenho dedicado cada vez mais tempo na presença do Senhor, orando e lendo a Bíblia e lendo bons materiais, para que cada vez mais eu seja alimentado, para que cada vez mais eu possa nutrir a minha alma, para que quando vier os intempéries e os embates, eu possa declarar: está guardada a minha coroa. Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em Salmo 119, versículo 9, diz: purifica o caminho do jovem. Esta palavra, em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, essa palavra abre portas onde ninguém poderá fechá-la. Aleluia. Se você quer guardar a sua coroa, guarde esta palavra no seu coração. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diga para o seu irmão: guarde a palavra. Nos nossos dias nós temos visto tantas pessoas com técnicas, psicologia sendo usada, técnicas carnais, humanas têm sido usadas. As pessoas querem resultados pelo braço da carne, mas o que vai fazer acontecer aquilo que você espera, é o que vai trazer, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, queridos, que Esaú, ele perdeu o que Deus havia reservado para ele, e recebe a graça de ser o filho mais velho. Naquela época, o filho mais velho, ele recebia dupla honra. Metade do que o pai deixava era dele, o que sobrava era dividido por ele e os outros irmãos. Ele levava o nome do pai, e na árvore genealógica ia vir o nome do seu filho, o homem mais velho. Ele tinha agora o controle de tudo. Depois do pai, ele era honrado a mais, ele era abençoado a mais. E um dia ele troca tudo isso por um prato de comida. Um dia ele chega com fome, ele sente o cheiro do alimento que o irmão tinha feito de uma forma premeditada, e ele diz: eu estou com fome, me dá esse alimento. E o irmão disse: eu não te dou, se você me der a sua primogenitura. Às vezes a gente chama Jacó de ladrão, mas ele não foi ladrão. Ele queria aquilo, e o irmão dele não quis. Todas as vezes que você não quiser algo, sempre vai ter alguém que queira. Todas as vezes que você não quiser fazer, Deus vai levantar alguém que queira fazer. E agora ele abre mão de toda uma herança, de todo um legado, por um mísero prato de comida, que 5 horas depois ele vinha voltado a ter fome. Assim tem muito homem trocando toda uma família, todo anos e anos de história, por um prazer sexual que vai durar alguns segundos. Tem trocado uma história de uma empresa, uma história de idoneidade, por causa de miséria, de uma coisa tão pequena. Tem trocado. É assim que o diabo faz.
Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Não troque a sua coroa por algo pequeno. Hebreus 12, 1 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, e desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou das contradições dos pecadores contra si mesmo, para não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por Ele for corrigido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, a palavra do Senhor continua dizendo lá: você não é filho, você é bastardo. Nós precisamos ser este filho, nós precisamos guardar esta correção daquilo que Ele tem colocado diante de nós. Ele continua dizendo lá: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para que vivamos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia como bem lhe parecia, mas esse para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser bom, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas, farei caminhos direitos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie diretamente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, versículo 16 diz: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Quantas das vezes nós lemos a história de Jacó e de Esaú, nós censuramos Esaú, e às vezes nós temos feito a mesma coisa. Não foi o prato de lentilhas, mas foi anos de casamento por uma aventura, foi anos de confiança por míseros reais, foi anos de um ministério promissor por causa de algo tão pequeno. Não seja devasso e nem seja profano, não negocie aquilo que o Pai confiou a você. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. You.